Está no ar o Oncoponto, o podcast do Grupo Sonhe, onde discutimos avanços, cuidados e inspirações em oncologia. Olá, bem-vindos a mais um Oncoponto, podcast do Grupo Sonhe. Hoje eu estou com o Dr. Vinícius Conceição, oncologista do Grupo Sonhe. Eu sou Débora Cury, oncologista do Grupo Sonhe. Nós vamos falar um pouco sobre tratamento adjuvante no câncer de pele. Bem-vindo, Vinícius. Obrigada por participar desse episódio hoje. E para a gente dar o pontapé inicial, queria que você trouxesse uma definição objetiva para os nossos ouvintes. A gente tem uma população, de heterogênea, então, assim, tanto profissionais da área da saúde, como pacientes, familiares, enfim. Então, definir um pouquinho para a gente o que é o tratamento adjuvante. Bom, Débora, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com todos vocês. Eu acho que o conceito de adjuvância ele é bastante simples de entender, que é tudo aquilo que a gente faz depois do tratamento cirúrgico, né? O tratamento cirúrgico ele continua sendo o tratamento essencial para a cura de grande maioria dos casos de câncer. Pele não é diferente, né? O tratamento cirúrgico ainda é o tratamento curativo de praticamente todos os casos de câncer de pele. Tudo aquilo que a gente faz depois da cirurgia, com o intuito de reduzir as chances do câncer voltar, então, eventualmente, tratar o que a gente chama de micrometástases, que são células tumorais que possam, eventualmente, já ter saído ali do leito cirúrgico e atingido algum local à distância, ou até sem ter micrometástases, mas para você evitar que a doença possa voltar, então é feito depois do tratamento cirúrgico, a gente chama de adjuvância. Tudo que a gente opta por fazer antes da cirurgia seria a neoadjuvância. Então, basicamente, o conceito de adjuvância e neo está associado ao momento em que ele é feito, tendo como comparação a cirurgia. Eu acho que é um tema importante, tendo em vista o aumento da incidência do câncer de pele, né, Vinícius? A gente tem alguns dados emergentes, já temos algumas evidências bem consolidadas na literatura, mas, de qualquer forma, eu acho que o intuito é a gente diminuir o risco de recidiva, né? Acho que, de forma objetiva, é que o paciente viva mais e tenha a menor chance de que aquele tumor que foi operado venha a recidivar. Eu acho que assim, a gente precisa entender que quando a gente fala de câncer de pele, a gente está falando de doenças diferentes, né? Se a gente pega os dois principais, os mais comuns, que é o basocelular e o epidermoide, tem um comportamento distinto. Se a gente pega o melanoma, que é o menos comum, mas com certeza o mais agressivo, que a gente mais tem medo de lidar, o melanoma ele tem uma taxa de recidiva muito alta, né? Então, olhando especificamente para o melanoma, a gente sabe que mesmo no diagnóstico da doença inicial, mesmo quando é uma lesão pequena, mesmo quando você faz o diagnóstico no momento, em teoria, correto, não esperou muito tempo para a doença aumentar, mesmo nesses casos, o risco da doença voltar ele não é tão pequeno. E ao longo, né, da história da oncologia do melanoma, poucas coisas que a gente fez conseguiu impactar na diminuição dessa recidiva. Então, quimioterapia, interferon, então foram várias tentativas com tratamentos diferentes, objetivando uma taxa de cura maior. E só agora, mais recentemente, com a imunoterapia, com essa imunoterapia moderna, os inibidores de checkpoint, ou com terapia-alvo, que a gente vai falar um pouquinho mais, é que a gente realmente teve um impacto verdadeiro que se traduzisse no benefício de maior cura para esses pacientes. Então, acho que a gente buscou muito tempo algo que pudesse mudar a evolução da doença e de uns 10 anos para cá a gente realmente conseguiu isso. E aproveitando que você comentou do melanoma, a gente tem indicação hoje de fazer tratamento adjuvante para pacientes estágio 2 e 3. Na sua visão, de forma simplificada, assim, objetiva, o que você vê hoje de real benefício? Qual população realmente se beneficia do tratamento adjuvante no melanoma? Só para as pessoas entenderem, assim que a gente faz, né, o primeiro passo de qualquer doença oncológica é fazer o diagnóstico correto. Então, o diagnóstico ele se baseia na biópsia, eu tenho que ter um pedaço da lesão, no caso do melanoma, o ideal é fazer a ressecção completa, se você tem suspeita de que seja um melanoma, e é o diagnóstico pela biópsia que vai realmente definir que é ou não tumor. A gente não vai conseguir fazer diagnóstico presuntivo só com exames ou só com a avaliação clínica, a gente precisa da biópsia. O segundo passo depois da biópsia é fazer o estadiamento da doença, que é entender alguns fatores, entre eles o tamanho da lesão, se tem ou não comprometimento de algum gânglio ali da rede linfática, aqueles linfonodos da rede linfática,
e, eventualmente, até se tem metástase à distância, que é quando a doença já se espalhou, se já tem algum comprometimento de algum outro órgão longe da pele. E é o estadiamento que vai definir prognóstico, então, quanto maior a lesão, se a lesão é ulcerada ou não, se tem comprometimento linfonodal. Então, quanto maior esse estadiamento, que basicamente vai do estágio 1, que seria a doença mais inicial, até o estágio 4, que é a doença que já deu metástase. Então, quanto maior esse estadiamento, maior é o risco da doença voltar. E aí também, quanto maior a esse risco, mais agressivo a gente se propõe ser para conseguir curar esses pacientes. O grande benefício, sem dúvida nenhuma, na adjuvância é para os pacientes com doenças maiores, especialmente estágios 3, que basicamente são aqueles pacientes que têm comprometimento de algum gânglio, comprometimento linfonodal, seja esse comprometimento já visto no exame clínico, ou seja, um comprometimento visto exclusivamente na biópsia do linfonodo, que às vezes o linfonodo ele pode ser aparentemente normal e na hora de se fazer a biópsia ele se mostra com células tumorais. Então, acho que esse grupo é o grupo que tem mais benefício e, eventualmente, aqueles pacientes com metástase à distância, quando são metástases especialmente únicas, que você pode ressecá-las. A gente sabe que o estádio 2, então, são aqueles pacientes que não têm ainda comprometimento linfonodal, mas já tem um tamanho de lesão que é um tamanho maior e que já preocupa, e se a gente coloca em perspectiva, alguns desses pacientes estadios 2 têm até um risco maior de recidivado que os estádios 3, os pacientes de estádio 2 têm hoje estudos que mostram o benefício para essa subpopulação. Mas a gente tem que entender que o estádio 2 é uma população mais heterogênea e não é todos os estádios 2 que vão se beneficiar. E mesmo aqueles que se beneficiam, talvez alguns deles o benefício não seja tão grande. E aí a gente precisa colocar em perspectiva que esses tratamentos também têm efeitos colaterais. Então a gente está falando do lado bom, que é diminuir o risco de recidiva, controlar micrometástases, mas todos esses tratamentos também podem ter efeitos colaterais. E aí a gente tem que pesar muito quem é o paciente mais merecedor do tratamento, colocando em consideração qual é o risco dele e quais são os potenciais efeitos colaterais que ele pode ter. Eu acho que para adjuvância hoje no melanoma a gente basicamente tem a terapia-alvo e a imunoterapia, né, dadas as suas indicações especificamente, mas eu acho que do ponto de vista de toxicidade, né, o que a gente pode resumir é que a terapia-alvo ela tem uma frequência de eventos adversos relativamente alta. No entanto, a magnitude, né, desses eventos adversos, o risco de um evento adverso que motiva uma descontinuação ou uma internação hospitalar, um evento adverso mais grave, é menor, né, a chance de ser um evento adverso mais grave. No entanto, é exatamente o oposto na imunoterapia. A imunoterapia tem ali uma incidência de evento adverso um pouco menor, no entanto, eventualmente, quando ele se dá, ele pode ser muito grave e não só levar à descontinuação, mas às vezes até alguma complicação irreversível, né? Então, acho que essa consulta geralmente é uma consulta longa, né, para decidir entre terapia-alvo e imunoterapia, quando é pertinente decidir entre um e outro, né? Eu acho que foram os dois tratamentos que realmente revolucionaram a oncologia, mas especialmente melanoma, teve um ganho muito grande, primeiro com a imunoterapia, que foi a primeira medicação que chegou, lá em 2010, e depois com a terapia-alvo. Então, basicamente, a imunoterapia, o que ela vai fazer é tentar ativar o seu sistema imunológico para que ele ataque o tumor, né? Então, ativar as suas células imunológicas, os soldados do nosso corpo, para que eles enxerguem o tumor de maneira mais clara e consigam, portanto, combater o tumor de maneira mais eficiente. O tumor ele tem a capacidade de se esconder do nosso sistema imune. E a terapia-alvo é chamado alvo justamente porque tem um alvo molecular, né? Existe um gene que, em teoria, não deveria estar, entre aspas, ligado, ele está lá no seu DNA, mas ele está de uma maneira correta, que geralmente faz com que ele não se expresse de maneira errada, como se fosse um interruptor, que quando esse interruptor se liga, ele está relacionado ao desenvolvimento do câncer. Especialmente, a gente tem algumas mutações que podem acontecer no melanoma, mas o BRAF é o mais importante deles, que muda um pouquinho a frequência a depender da idade do paciente, mas em torno de 40%, até 50% em pacientes mais jovens vão ter mutação do BRAF. E aí a inibição dessa mutação, quando ela existe, é uma possibilidade de tratamento.
Então, é importante diferenciar que o inibidor de BRAF só vai funcionar para quem tem o BRAF mutado, então um subgrupo específico da população. A gente precisa, além do paciente ir para tratamento cirúrgico, pesquisar essa mutação, enquanto a facilidade da imunoterapia é que ela vai funcionar para todo mundo, tendo ou não tendo a mutação. A mutação hoje não é difícil da gente fazer essa avaliação, inclusive a indústria farmacêutica ela paga por esse teste. O teste é rápido, então também isso não gera demora no tratamento. Então, quando o paciente tem a mutação do BRAF, as duas coisas são possíveis. Quando ele não tem a mutação, a imunoterapia é o tratamento de escolha. A única questão que a gente precisa sempre lembrar é que a terapia-alvo ela só está indicada para os pacientes estadios 3. Então, a gente falou um pouquinho antes que tanto o estadios 3 quanto o estadios 2 de alto risco, a gente teria indicação de fazer o tratamento adjuvante complementar. Mas para os estadios 2, a gente não tem um estudo prospectivo, né, um estudo que tenha mostrado o real benefício da terapia-alvo na adjuvância nesse cenário, diferente do estadio 3. Então, se a estadio 3 tem mutação do BRAF, eu posso optar pelos 2 tratamentos. Se é um estadio 2, independente do BRAF, o que a gente tem aprovado hoje e evidência é com a imunoterapia. E aí é o que você falou, eu acho que você até pode comentar um pouquinho sobre os efeitos colaterais que um e outro trazem, porque é um perfil de efeitos colaterais diferentes, a gente não tem não tem estudo que mostra o que é melhor, então assim, os dois são eficazes, não tem um mais eficaz do que o outro, quando a gente pode escolher entre os dois, mas você falou um pouquinho e acho que vale a pena a gente destrinchar quais são esses efeitos colaterais, porque a gente tem que dividir essa escolha com o paciente. O que acaba sendo muito frequente é a pirexia, né? Então, o paciente acaba tendo episódios de febre, não é febre só a ferida, ele tem sintomas de calafrios, um mal-estar geral associado, e pelo menos metade dos pacientes com os regimes mais, digamos assim, preferenciais que a gente tem hoje para BRAF mutado vão acabar apresentando esse sintoma. A gente tem protocolos para manejo da pirexia, né? E geralmente isso é mais frequente nos primeiros 3 meses, tende a cessar, mas realmente é algo que incomoda muito o paciente. Como é um tratamento de 1 ano, às vezes a fase inicial é um pouco mais desconfortável, eventualmente a tolerância vai melhorando, mas o paciente pode ter náuseas, pode ter diarreia, pode ter realmente alguma mialgia, artralgia associada ao tratamento. E são bastante frequentes, né, Vinícius? Assim, eu realmente não me lembro de ter tratado nenhum paciente com terapia-alvo nesse contexto que não tenha tido nenhum evento adverso, assim. Às vezes a paroníquia, né, tem alguma questão ali também. E na imunoterapia, o que a gente vai estar mais atento ali é uma pneumonite, uma colite, que geralmente vão ser mais precoces, mas pode acontecer também num período mais tardio. A colite, ela não é tão frequente na monoterapia como na combinação, né, como no combo. No tratamento adjuvante do melanoma, a gente faz a monoterapia, eventualmente com pembrolizumab ou nivolumab, e é menos frequente mesmo quando a gente não lança a mão do anti-CTLA-4. Mas pode acontecer, e às vezes o diagnóstico não é tão simples, o paciente pode precisar de um diagnóstico diferencial, onde vai ser indicado fazer uma colonoscopia. Se a gente tiver uma suspeita de uma pneumonite, a gente pode precisar fazer uma broncoscopia para diferenciar entre um quadro infeccioso, e às vezes a gente até estava discutindo isso em uma reunião recente, às vezes a imagem não ajuda tanto, né? E o quadro clínico pode ser muito semelhante a um quadro infeccioso. Então, o tratamento acaba consistindo na corticoterapia, no caso do evento imunomediado, e isso às vezes acaba cursando ali com um quadro que suspeita de ser uma infecção, entra com antibiótico, entra com corticoide, mas às vezes fica difícil não lançar a mão de um exame mais invasivo. Então, acho que são algumas questões pertinentes no tratamento, tanto da imunoterapia como da terapia-alvo no melanoma, e é importante ter ali uma equipe multidisciplinar para assistir esses pacientes também, né? Acho que a gente tem tido bons resultados com esse suporte, essa discussão multidisciplinar, os tumor boards, né? Eu acho que a equipe multidisciplinar é essencial. Acho que explicar para o paciente quais são os riscos que ele corre com um ou com o outro, né? Eu acho que o benefício é muito claro. Então, a indicação existe e boa parte desses pacientes vão ter um claro benefício. Eventualmente, estádios 2, como a gente falou, a gente pode avaliar quem é mais alto risco e talvez os que não sejam de risco tão alto
possam abrir mão da adjuvância, mas o fato é que é muito claro como eles são diferentes em termos de efeitos adversos, né? É sempre O aquilo. hipotiroidismo também, né? Que eu acabei não comentando, mas é o mais comum da gente ver o hipotiroidismo na imunoterapia. Geralmente fácil de manejar, né? A gente entra com a reposição, mas é o que você comentou, você teve uma paciente recente com diabetes tipo 1, né? A grande dificuldade da imuno é que a imuno são eventos, em geral, mais leves. A boa parte dos pacientes que vão ter eventos imunomediados, né, você pode ter uma inflamação, como você está ativando o seu sistema imunológico. Essa ativação ela pode acontecer para o lado bom, que é você atacar o tumor de maneira mais eficiente, mas você pode ter uma ativação do sistema imune levando os soldados do seu corpo a atacar os seus órgãos normais, atacar, como você falou, E qualquer pulmão, parte do pele, corpo, né? pode causar uma inflamação de qualquer região. Na maioria das vezes isso é leve, mas uma parte dos eventos imunomediados eles são permanentes. Então, se o paciente desenvolve principalmente alguma alteração glandular, um diabetes mellitus, que é baixo risco, menos de 1%, um hipotiroidismo, que está ali em torno de 8% até 15%, o paciente ele vai ter como manejar isso, mas ele vai ficar com hipotiroidismo, com diabetes, uma insuficiência adrenal para sempre. Ele vai fazer a reposição do hormônio que está faltando, mas mesmo a hora que ele parar o tratamento com a imunoterapia, ele vai manter esse evento para o resto da vida. A terapia-alvo não. A terapia-alvo são eventos muito mais rápidos e frustros. Causam muito mais sintomas, essa sensação de febre, de cansaço, de dor no corpo. Muitas vezes isso é frequente, especialmente nos primeiros 3 meses. A gente vê claramente que depois no segundo trimestre, no terceiro trimestre, esses tratamentos que a gente está falando de adjuvância, tanto com imuno quanto terapia-alvo, é 1 ano de tratamento. Então, o paciente vai ter que ficar com esses tratamentos por 1 ano. Na terapia-alvo, a gente vê claramente que vai melhorando com o tempo. A intensidade, a frequência dos eventos ela é muito menor no segundo trimestre e no terceiro trimestre. Mas no primeiro trimestre é muito frequente, alterações como estomatite, mucosite, alteração do trato gastrointestinal. Existem diferentes combos, então a gente tem a opção de fazer tratamento com diferentes medicamentos para BRAF, né? A gente tem pelo menos 2 indústrias diferentes que têm combos que são igualmente eficientes no tratamento, especialmente na doença metastática, mas que a gente eventualmente pode lançar a mão com um perfil um pouquinho diferente entre um e outro. Embora o dabrafenib e o trametinib, especialmente na adjuvância, é o que tem evidência mais robusto. A gente até tem estudo em andamento, né? Se não me engano, o Columbus AD do encorafenib e binimetinib, mas ainda não é um dado consolidado, a gente ainda não tem essa indicação na adjuvância, apesar de a gente já ter a indicação no metastático, né? Agora, sim, uma questão é que a adjuvância já está na nossa rotina há alguns anos, né, Vinícius? E o que a gente teve recentemente, aí, nos últimos anos, foram alguns estudos estudando a imunoterapia, também a terapia-alvo, mas o que a gente teve de evidência interessante, que talvez mudasse a nossa prática, foi de imunoterapia na neoadjuvância para o melanoma. E acho que um dado que foi proeminente, bastante interessante, tem feito parte da nossa prática, é o NADINA, né? Um tratamento onde é feito imunoterapia antes da cirurgia, com o intuito de um downstaging tumoral, talvez a gente tentar obter uma resposta patológica completa, que isso pode ser talvez um interessante desfecho para a gente tentar aumentar a chance de cura desses pacientes. Eu queria saber de você, se você acha que isso é uma mudança de padrão, se hoje a recomendação formal é de neoadjuvância no melanoma estadio 3 com linfonodo clinicamente positivo, e se você acha que a resposta patológica completa realmente é um surrogate endpoint interessante. Vamos dividir aqui por partes para ficar um pouco mais fácil. Eu acho que não dá para a gente dizer que ainda, ou que é, nesse momento, a recomendação formal, porque não tem uma aprovação ainda de neoadjuvância. Não é só no Brasil, em boa parte do mundo, a gente não tem ainda tratamento neoadjuvante aprovado em bula. Então, a princípio, é um tratamento off-label, embora a gente tenha alguns estudos, especialmente fase 1/fase 2, bastante interessantes com imunoterapia, na neoadjuvância, que é antes de operar. A gente já tem essa realidade em outros tumores, então câncer de pulmão, o tratamento neoadjuvante perioperatório já é uma realidade,
No melanoma, embora, por exemplo, os dados do Nadina, que foram apresentados o ano passado, sejam extremamente interessantes, a gente ainda não tem a aprovação em bula desse tratamento. Então, não dá para a gente dizer que é uma recomendação formal, uma vez que não está aprovado. Mas eu acho que essa estratégia é a estratégia mais interessante. A gente tem vários dados que mostram que tratar com imunoterapia, quando o tumor está ali presente, né, na adjuvância você já fez a cirurgia. Então, você não tem mais ali a carga tumoral, você não tem mais aqueles antígenos, que são as proteínas que o tumor está liberando no seu organismo e que, em teoria, essas proteínas elas acabam ajudando na ativação do sistema imunológico. Quando você trata na neoadjuvância, ainda não operou, o tumor está ali por inteiro, liberando essas proteínas, e isso parece ajudar na ativação do sistema imunológico. Então, acho que tem todo o racional biológico para que a neoadjuvância seja mais interessante, especialmente para os pacientes que são estadios 3, com um linfonodo clínico, né? Então, o que é isso? É aquele paciente que tem um linfonodo ou palpável no exame clínico, ou que seja aparente claramente nos exames de imagem, diferente daqueles pacientes que podem ser também estadios 3, mas que você só vê a metástase linfonodal na biópsia do linfonodo. Esses que o linfonodo ele já é aparente desde o início no exame clínico, principalmente, eu acho que o benefício da neoadjuvância, por tudo que você disse, o tumor está ali, então ele tem mais chances de responder liberando essas proteínas, você vai causar um downstage, uma diminuição do tamanho do tumor, isso possibilite talvez uma cirurgia mais eficiente e até uma cirurgia menor, você vai ver em loco a resposta do paciente. E a resposta patológica completa, que foi o que você disse, que é quando eu tenho o tumor sendo completamente destruído pelo tratamento neoadjuvante. Então, eu tratei o paciente, ele foi para a cirurgia, mas na cirurgia foi visto que não ficou tumor viável, todas as células foram destruídas pelo tratamento. E os pacientes que alcançam essa resposta patológica completa são pacientes que têm mais chances de estarem curados. Então, acho que isso é um surrogate marker importante de cura para o paciente. Então, eu acho que a neoadjuvância ela é algo que vai crescer muito nos próximos anos. Quando a gente consegue fazer e ter a flexibilidade do convênio para entender que esse é o melhor caminho, ainda que não esteja em bula, acho que é interessante, mas acho que a gente tem que ter sempre esse cuidado de que ainda é um tratamento off-label, não é um tratamento que está aprovado em bula, mas com certeza isso vai mudar em breve. Os dados do Nadina mostraram que o benefício é muito grande. Perfeito. E aí, acho que a gente conversou bastante sobre melanoma. Queria, à luz aí dos dados que a gente teve esse ano na ASCO de 2025, que é o Congresso Americano de Oncologia Clínica, que aconteceu em Chicago em junho, eu queria falar um pouquinho sobre o contexto do carcinoma escamocelular. Pode ser que a gente tenha alguma mudança em breve, né? Então, no carcinoma basocelular, basicamente, o tratamento adjuvante vai se dar com bem menos frequência que o escamocelular. Acaba sendo ali num paciente que tem uma margem comprometida, não sei se essa é a sua visão, mas a princípio é mais ou menos nesse sentido que eu penso. E o escamocelular, eventualmente a gente tem uns 5% ali dos pacientes com SEC de pele que vão ter uma evolução mais favorável. Às vezes com linfonodomegalia à distância, às vezes com metástase pulmonar. Pacientes que hoje no SUS a gente trata com quimioterapia, que é realmente algo bastante frustro, dado uma taxa de resposta que varia bastante. Alguns pacientes até têm uma resposta interessante, mas geralmente não dura muito tempo. Tem uma heterogeneidade grande ali de resposta entre os pacientes, às vezes com bastante efeito colateral. É um grupo de pacientes que muitas vezes é mais idoso. E mais recentemente a gente teve a aprovação da imunoterapia para os pacientes com câncer de pele. Primeiro o cemiplimab, depois veio o pembrolizumab, e o escamocelular e o basocelular, inclusive. E eu queria saber um pouquinho assim da sua visão do que a gente teve de evidência para adjuvância agora com imunoterapia no CIPOST Trial, agora na ASCO. Um estudo randomizado, multicêntrico, que avaliou um número extenso de pacientes e demonstrou, ali comparando com o tratamento padrão, que na verdade foi placebo, né, porque a gente não tem hoje um tratamento adjuvante com quimioterapia, não houve benefício para esse grupo de pacientes. Então, o padrão hoje é não fazer tratamento adjuvante, né, para SEC de pele. E quando esse paciente tem uma doença de alto risco, ele foi avaliado nesse estudo
ali pacientes com invasão perineural, pacientes com linfonodomegalia com extravasamento extranodal, T4, né, que são tumores que invadem estruturas ali locorregionais, pacientes que provavelmente estão nesse grupo dos 5%, ao passo que talvez não seja 100% fidedigno que todos esses pacientes vão recidivar, né, Vinícius? Assim, a gente pode ter um grupo desses pacientes que está curado com a cirurgia. Mas o fato é que esse tratamento foi ali, né, o estudo foi positivo, esse tratamento ofereceu um risco menor de recidiva para os pacientes, quando os pacientes fizeram semiplimab adjuvante. E a gente não tem aprovação no Brasil hoje, mas teve aprovação pela FDA já. Então, é algo que possivelmente deve acontecer no Brasil, acredito que no ano que vem, não sei se você pensa de outra forma. Agora, eu acho que o desafio é a gente estratificar esse risco, né? A gente entender qual paciente realmente se beneficia, porque se a gente for seguir ali realmente todos os critérios do estudo, seria um grupo de pacientes bastante relevante, né? Que fez ali a cirurgia para ressecção de um saco de pele que teria indicação do tratamento. Só que é como a gente comentou, é uma imunoterapia. É um tratamento que, em geral, é bem tolerado, mas quando ocorre o evento adverso, ele tem um potencial de, eventualmente, deixar uma sequela, de, eventualmente, ser algo irreversível, então, realmente, de motivar uma internação hospitalar com uma gravidade maior, isso é um fato que pode ocorrer, né? Então, assim, eu acho que é muito pertinente, quando a gente vai indicar um tratamento adjuvante, a gente colocar na balança, né, o benefício que a gente está oferecendo para o paciente, a estratificação de qual que é o paciente que se beneficia mais. Claro que existe toda a questão de custo, de acesso, mas eu acho que é muito pertinente a gente entender se a gente está oferecendo um tratamento para aumentar a mesma chance de cura, e que isso, ok, a gente vai correr um risco ali que é razoável diante da gravidade da doença, da agressividade da doença, mas diante de uma doença onde a maioria dos pacientes vai estar curado com a cirurgia, eu acho que a gente tem que ter muita cautela. Não sei se você pensa dessa mesma forma. Eu acho que a imunoterapia, ela mudou o cenário de doença oncológica da pele, né? O melanoma foi o primeiro que isso se mostrou claramente na doença metastática. Para os outros tumores de pele que são muito mais comuns que o melanoma, o basocelular e o epidermoide, também a imunoterapia mostrou seu benefício, começando também na doença metastática e agora a gente está chegando na doença inicial. Eu só acho que aí a gente tem que olhar com um pouquinho mais de cuidado os dados. Primeiro porque são tumores que são menos agressivos do que o melanoma. Então, o melanoma é uma doença que mata com muita frequência, recidiva com muita frequência e recidiva à distância. O basocelular e o epidermoide é um pouco diferente. A gente vai ter pacientes até com metástase linfonodal, especialmente o SEC. Basocelular menos frequente, mas pode acontecer. Mas esses pacientes, primeiro, a gente tem que entender que a cirurgia ainda é o tratamento padrão, é o que vai curar tanto o melanoma quanto esses outros tumores. Segundo, talvez aqui a gente tenha um papel um pouco maior da radioterapia, que a gente sabe que em melanoma não funciona, né? A radioterapia, melanoma é um tumor radioresistente. Carcinoma epidermoide e basocelular localizados, a radioterapia talvez tenha um papel um pouquinho mais consolidado. Segundo, boa parte desses pacientes que eventualmente recidivem ainda vão ter oportunidade de fazerem ressecções, especialmente se forem áreas menos complexas, né? Não for face, rosto, nariz. Em geral, se você tem uma recidiva é muito mais complicado, mas se são em áreas que não são difíceis abordagens cirúrgicas e até de visualização para um acompanhamento clínico, você eventualmente ainda vai ter a chance, porque boa parte desses pacientes vão ter recidivas locais e não como meta à distância. Então, eu não tenho dúvida que a gente vai ter pacientes que vão se beneficiar. Esses pacientes, você já comentou um pouquinho dos fatores de pior prognóstico, então pacientes com margens comprometidas, pacientes que têm um comprometimento linfonodal, especialmente se você teve já, né, o tumor já rompeu a cápsula do linfonodo, já teve esse extravasamento extracapsular. E se você tem mais do que um fator de risco, eu acho que alguns pacientes, sem dúvida, vão se beneficiar, mas eu acho que aqui a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, pelo menos pelos dados que ainda não são poucos, né? O CIPOSH, acho que é um estudo muito bem desenhado, um dado muito robusto, mas ainda é o primeiro estudo, né? Entendendo que é uma doença que a gente precisa buscar ganho de sobrevida. Então, especialmente, mais até do que o melanoma, que a gente sabe que a doença recidiva com muita perda de qualidade de vida, com bastante sintomas, eventualmente leva o paciente a ter uma piora muito grande da sua funcionalidade. O câncer de pele não melanoma também pode acontecer, mas é menos frequente, te possibilita intervenções que possam ser feitas na recidiva, às vezes de maneira um pouco menos complexa que no melanoma. Então, é preciso ver se faz sentido
para esses pacientes um tratamento que tem um custo financeiro alto para a fonte pagadora. Tem a questão dos eventos adversos que eles existem, a gente já viu que alguns pacientes vão ter esses eventos adversos eventualmente para sempre, e que a gente precisa saber se a gente está curando realmente mais pacientes. Quer dizer, será que para esse paciente eu simplesmente diminuir as taxas de recidiva é o suficiente? Para alguns pacientes, sem dúvida nenhuma, mas talvez não seja para exatamente todos esses considerados de alto risco. Então, acho que a gente ainda vai precisar entender um pouco melhor quem é o paciente que vai ter maior benefício, como é que a Imundo vai realmente se contextualizar na adjuvância para esses pacientes, mas que a gente vai ter um subgrupo de pacientes que se beneficiem muito, eu não tenho dúvida. Tenho dúvida ainda de quem realmente são esses pacientes que vão se beneficiar mais. Perfeito. Partindo aí já para os comentários finais, né? Eu acho que o que fica claro é que não vai dar simplesmente para replicar as indicações que estão no estudo, né? A gente vai precisar compartilhar decisões, discutir de maneira multidisciplinar, estar próximo, né, das equipes cirúrgicas para poder realmente sequenciar o tratamento no momento certo. A gente tem um tempo ali para indicar o tratamento adjuvante após a cirurgia, então tem toda uma questão de aprovação, então é preciso realmente que seja tudo bastante amarrado. E o que realmente fica de mensagem final, assim, ao meu ver, que a gente ainda tem algumas perguntas. Acho que o estadio 4 aí, talvez ressecado, também é um caso para a gente discutir numa próxima oportunidade, que devido ao tempo hoje ficaria inviável, mas acho que a gente ainda tem algumas dúvidas, né, do que seria o melhor tratamento, talvez individualizar ainda hoje a cada caso. Mas se você tiver algum comentário final, Vinícius, fique à vontade. Já queria te agradecer aí pelas contribuições, pela parceria e pedir que compartilhem, curtam esse vídeo se fez sentido para você. Obrigado, Débora. Obrigado pelo convite. É um prazer sempre estar aqui, sempre com você e falando sobre câncer de pele, que é uma área que a gente gosta e a gente atua juntos aqui no grupo. Eu acho que a mensagem final que fica é que, primeiro, a gente mudou, né, a oncologia do câncer de pele nos últimos 10 anos, mudou completamente. A gente tem hoje, com certeza, um arsenal terapêutico que propicia muito mais taxa de cura e, para aqueles pacientes que não podem se curar, muito mais tempo de vida com qualidade de vida. O problema ainda é acesso, são tratamentos caros e que não é todo mundo que tem acesso. Então, são tratamentos que, embora aprovados no Brasil, estão completamente indisponíveis no SUS, onde a gente tem uma grande gama dos pacientes. Então, uma boa parcela das pessoas que têm esse tipo de câncer não vão ter acesso a esses medicamentos. Isso é um problema, acho que a gente precisa pensar cada vez mais como poder incluir esses pacientes e como fazer com que esses tratamentos sejam viáveis no SUS. E mesmo no plano de saúde, não são todos os planos de saúde que vão oferecer ou poder oferecer esses tratamentos na sua totalidade. Então, eu acho que a gente tem que, com muita responsabilidade, entender qual é o melhor tratamento para cada um, mas o fato é que hoje o melanoma especialmente, mas também os outros cânceres de pele, ganhou uma dimensão com uma taxa de cura muito mais alta e com um tempo de sobrevida para aqueles pacientes que não se curam, graças ao tratamento, que podendo ser feito, sendo bem indicado, eu acho que vai trazer para o paciente aquilo que a gente mais quer para ele, que é qualidade de vida, que ele viva melhor, que ele consiga manter a sua vida social, familiar, econômica sempre ativa, porque é isso que a gente deseja, né? A gente olha para o paciente com o objetivo de fazer por ele o que for melhor, e o tratamento realmente mudou completamente a história do câncer de pele. Perfeito. Obrigada e até a próxima. Obrigado, pessoal. Até logo. Está no ar o Oncoponto, o podcast do Grupo Sonhe, onde discutimos avanços, cuidados e inspirações em oncologia.